Glória a Deus, graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Eu desejo saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus, muito obrigado pelo convite que a nossa missionária, irmã Glorinha, fez para nós. Glorinha é da família, né? Hoje é aniversário de Zé? Foi ontem. Ontem. Então, depois que a gente terminar de pregar, Renato, vamos para a churrascaria. Eita de Deus. Aleluia. Pastor Geraldo Braz, Deus abençoe. Loren, Robert. Tá ligado o microfone? Graças a Deus. Deus abençoe a todas as irmãs intercessoras, toda a igreja. Meus irmãos, nós temos poucos minutos para ministrar a palavra de Deus. E eu prometo que eu vou correr o máximo que eu puder. Para você entender, você só precisa ouvir a minha voz. Todos me ouvem, diga amém. Então, abra a sua Bíblia. Eu falo baixinho no início, daqui a pouco Glória a Deus. Tá ouvindo aí, irmão? Tem retorno para vocês aí atrás? Não tá tendo nenhum. Deus. Vai chegar aí. Eu fui até no meio também, não tá tendo retorno, não. Lá atrás, do meio para trás não tá tendo retorno, lá atrás. Nós chegamos um pouquinho tarde, porque temos um compromisso antes e viemos dali de São Gonçalo. Está a minha esposa, pastora Kelly, a mulher mais bonita da igreja, e a minha filha também. Glória a Deus. Vamos abrir as Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 7, que é do conhecimento de todos os irmãos já. Aleluia. Tema proposital esse, vai ou fica? Complicado. Vamos lá. Eu vou ler o texto e vou ministrar na correria, é até 11h05, não é isso? Vamos lá. Então disse Eliseu, capítulo 7, versículo 3 e 4. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Diga, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade. Se morremos aí, e se ficarmos aqui também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta, você vai ou fica? Pergunte, você quer morrer ou viver? Eita, Jesus. Te louvamos, Senhor, nesta manhã. Somos gratos a Ti por tudo quanto fizestes. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, por favor. Glória a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. O texto já é conhecido de todos os irmãos, até porque me parece que essa é a segunda semana. Não, hoje é a penúltima. A penúltima semana. Então, são 3 semanas que nós já estamos meditando nesse texto. Quando a irmã Glorinha me chamou, eu fui ler um pouquinho, meditar. Afinal de contas, a gente só tem se a gente buscar. Segundo o relato do livro de 1 Reis, capítulo de número 20, a crise foi instaurada em Samaria por conta da aliança que o rei Acabe fez com Ben-Hadad, após o rei da Síria perder a guerra contra o exército de Israel
Ele se humilha perante Acabe, e Acabe, ao invés de matá-lo, faz aliança com ele. Logo, Deus envia um profeta para advertir Acabe que o que Acabe não fez com o rei da Síria aconteceria com ele e com o povo. Quando você lê o capítulo 20 do livro de 1 Reis, você vai observar que Ben-Hadad, um rei muito cruel, gostava de subjugar os países antigos ao seu próprio governo, ao seu próprio domínio. A Bíblia vai dizer que este rei, ele tenta cercar a Israel, e quando ele vai para cercar, Deus automaticamente adverte ao rei Acabe e diz: vem contra ti o rei da Síria, se prepara para a peleja. E Acabe diz: mas como é que isso vai acontecer? O que é que eu devo fazer? E Deus diz: sai você primeiro e guerreia contra ele. E a Bíblia diz que quando Acabe vai, o exército de Israel vence o exército sírio. Ao passo que, quando o rei da Síria, Ben-Hadad, se vê cercado, o que é que ele faz? Ele se humilha, se veste de pano de saco e vai pedir clemência a Acabe, porque ele não quer morrer. A Bíblia diz que Acabe, por sua vez, ele então perdoa o rei da Síria. Quando ele perdoa, a Bíblia vai dizer que o mesmo profeta que Deus levantou para dizer que entregaria o opressor na mão de Acabe, este mesmo profeta se levanta e diz para Acabe: assim diz o Senhor, porquanto soltastes da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Automaticamente, quando esta aliança mal feita se concretiza por um dos piores reis de Israel, Renato, a Bíblia diz que Ben-Hadad vai embora. Depois ele se fortalece, quando ele se fortalece, covardemente ele volta para cercar Samaria. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 6 e versículos de número 24 a 27. Está escrito: e sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de pratas. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei? Da eira ou do lagar? Quando o rei da Síria cerca Samaria, a Bíblia vai dizer que por um ano a cidade ficou cercada. Ninguém entrava e ninguém saía. Somente os que estavam lá fora, que eram leprosos, que segundo a lei do capítulo 5 e versículo 2 do livro de Números, todos aqueles que estivessem leprosos deveriam ficar fora do arraial. A Bíblia diz que a multidão dentro da cidade de Samaria está morrendo. Ninguém tem nada para comer, porque um ano não entra carregamento de alimento dentro de Samaria. Quando o rei vê o desespero dos habitantes da cidade, alguém vai cobrar ao rei dizendo: acode-nos, ó rei. E o rei diz o seguinte: na eira, a eira era o quê? Era o lugar onde pisava grãos e cereais, já não tinham mais o que fazer, porque não tinha comida na cidade. Em segundo, ele diz: não posso te livrar do lagar, porque o lagar, o que é o lagar? Era o lugar onde se pisava uvas e azeitonas e trazia resultado econômico para a cidade. O rei disse: eu não tenho como fazer nada. E de repente a Bíblia diz que quando bate aquela preocupação do rei, e o rei procura Eliseu para matar Eliseu, porque nesses dias Eliseu já estava sentenciado à morte. A Bíblia diz que Deus toma a boca de Eliseu. Enquanto recebe esta palavra nessa manhã, oh glória,
Eliseu, Deus diz assim: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Ora, a crise estava instalada, ou crê ou não crê. Bata no ombro da pessoa que está do seu lado e diga: se Deus falou, está falado. Oh, Jesus. Eita, eu estou sentindo aqui esse negócio. Eu não sei como é que está a sua vida, como é que está a situação, mas uma coisa eu sei: se Deus falou. Eita. Alguém precisava crer na palavra que o profeta falou. E nós estamos vivendo dias que profetas dentro da igreja estão de boca calada. Por si só, por negligenciarem ao chamado profético. Estamos vivendo dias dentro da igreja que tem líderes, pastores, homens de Deus, que se dizem homens de Deus, que estão calando a boca dos profetas, porque não querem ouvir o que Deus quer falar da casa. Alguém precisa crer, irmão. Aí Eliseu diz: amanhã a esta hora. Quando Eliseu diz amanhã a esta hora, eu leio o Salmo 90, e o salmista diz: porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, se Deus falou amanhã, acontece hoje. Quem pega esse negócio? Oh, glória! Primeira lição: se Deus falou, está falando. De quem era Eliseu? Eliseu não era qualquer profetinha, não, irmãos. Quem era Eliseu? Eliseu estava no auge do seu ministério profético. Eliseu era sucessor de Elias. Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Aonde Eliseu passava, Deus era na vida de Eliseu. Eliseu não precisava dizer que era crente, que onde ele passava estava escrito na testa dele. Oh, glória a Deus! Ou acreditava, ou não acreditava. Quando Eliseu diz isso, a Bíblia vai dizer que naquele momento, resumindo, naquele momento, o rei ouve a palavra. Só que quando o rei ouve a palavra, tem alguém que não crê, tem alguém que duvida. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se Deus falou, está falado. Isaías vai dizer no capítulo 55, versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou faria e não confirmaria. Quando Deus chama Jeremias à responsabilidade do ministério profético, Deus mostra-lhe logo uma visão, e Deus pergunta a Jeremias: o que tu faz? E ele diz: eu vejo uma vaga de amendoim. E Deus diz: tu vestes bem, sabe por quê? Porque eu vejo a minha palavra. Eu estou todo arrepiado aqui. Bate no ombro dessa pessoa mais uma vez e afirma: se Deus falou, está falado. Eu não sei o que Deus vai fazer na tua casa. Hello, Jori Blossacabaia. Eu não sei o que Deus vai fazer no teu trabalho. Eu não sei o que Deus vai fazer nessa situação, mas Deus está dizendo: amanhã, pega como se fosse hoje, amanhã. Se você tem glória, dá glória. Tem alguém que ainda ora em línguas estranhas? Eu vou devagarzinho, mas vai dar tempo. Aleluia.
O nosso problema é não acreditar quando Deus fala. O nosso problema é não crer quando Deus diz que vai agir. Oh Deus. E aí está o resultado. A Bíblia diz que quando Eliseu fala isso, do lado de fora tem 4 leprosos. Quanto? 4. Por que 4? Porque o resto já tinha morrido. Não tinha alimento na cidade para mandar para os leprosos que estavam no arraial. Para você ter ideia, a crise era tamanha dentro da cidade, que tudo que restou na cidade foram 5 cavalos e cavalos reais. Diariamente em Samaria morriam milhões de pessoas. Ao passo que até para transitar em Samaria tinha que pedir licença aos cadáveres. Não tinha como enterrar. Tinha que enterrar, segundo a lei, fora da cidade. Estava uma crise generalizada e quem é que podia fazer alguma coisa? Diga para a pessoa que está do seu lado, tem que haver profeta no arraial. Quando tem profeta, Deus resolve a situação. Oh glória! Geraldo, quando tem profeta, a boca de Deus abre lá em cima e os nossos ouvidos se abrem aqui embaixo. Peleta ojeba seca poca takalodereva. A crise instaurada dentro da cidade, ninguém fazia nada, ninguém podia fazer. Ou cria. Aí tem um engraçadinho que enquanto Eliseu está falando, capitão da guarda, diga capitão da guarda. Era o cara que mandava. Se ele falasse para o rei, não vai, o rei não podia ir. Se ele falasse vai, o rei ia porque confiava nele. Era o cara, o segundo homem abaixo do rei. Eliseu está falando e ele está rindo. Eliseu está falando e ele está debochando de Eliseu. Eliseu está falando e ele está dizendo assim, duvido. Bata no ombro da pessoa que está do seu lado e diga, não duvide do que Deus pode fazer. Vê comigo o versículo, 2 Reis 7:2. Porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no poder-se-ia fazer isto? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Bate o nome da pessoa que está ao seu lado e diga, não duvide. Diga assim, cuidado com a sentença. Porque se eu oro, se eu clamo, se eu sirvo, peço e não creio, perco o tempo. Numa situação dessa que nós estamos vivendo, de Covid-19, de crise instaurada no país, desemprego aumentando, os preços, você vai no mercado hoje, você fica horrorizado. A situação não está boa para a gente ficar duvidando, não, irmãos. E aí Tiago vai dizer no capítulo 1 e versículo 6, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, que é levada de um lado para o outro. Além do capitão duvidar, Angélica, ele zomba da palavra do profeta Eliseu. Estamos vivendo um tempo hoje que nós não cremos mais na nossa oração. Você sabia, Glória? Sabia? Por que tantas campanhas nas igrejas? É porque o povo quer ir aonde tem, aonde alguém ora, aonde alguém clama. Está errado isso? Não está certo. Mas eu preciso conhecer a intimidade que eu tenho com Deus. Eu preciso saber se da mesma forma que eu falo com a minha esposa, ela me ouve, me atende, Deus também é. Esse
negócio de andar na carruagem dos outros. Chegou o tempo de nós despertarmos. Ou vai ou fica, meu irmão. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, vai ficar ou vai ir? Mandou pregar no tema, não foi? Aleluia. Ou vai ou fica. E nós estamos semelhantes a este capitão. Deus está falando e nós estamos duvidando. Deus está dizendo que vai acontecer e nós estamos contando fios do cabelo para saber se isso vai acontecer. Ai, Jomanarasúpria. Tem um negócio que Deus vai fazer aqui em cima. E nós estamos assim semelhantes a esse capitão. Deus está falando, glória. E a gente está, será que é verdade? Deus está falando porque nós costumamos dificultar as coisas. Deus olha para Abraão e Sara e diz, porventura haveria alguma coisa difícil para mim? Oh Deus. 10 minutos para finalizar. Lição número 3. Primeira lição. Se Deus falou, está. Segunda lição. Eu não devo duvidar do que Deus pode. Vamos lá. Primeira lição. Se Deus falou. Segunda lição. Eu não posso duvidar do que Deus pode. Pronto. Terceira lição para finalizar. Bata no número da pessoa que está do seu lado e diga: Deus usa quem quer, como quer e a hora que quer. Agora diz aí, dá seu jeito. Aqui eu vou finalizar. Oh, Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. E agora? Aleluia. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cantar, cansada, o inimigo. Vai! Jeová, Deus de vida, ato profético. Canta com a mão na cabeça dessa pessoa que está do seu lado. Tem um negócio de Deus acontecendo. Aleluia. Profetiza na cabeça dessa pessoa. Eita! Quando Deus quando Deus quer agir, ninguém pode parar. Cadê os profetas da casa? Cadê os profetas? Cadê os profetas da casa? Para! Quando Deus quer fazer,
Deus. Eita. Baixinho. Sai do teu lugar, procura duas pessoas e diz: Deus usa quem quer, a quem quer e como quer. Não, eita, mas não importa. Com Deus é prova. Com Deus a saúde estabelecida. Sai do teu lugar, porque tipo de pessoa que diz: Ana Racharabacandoroba, ela baixa me carabaia.